Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de ter feito todos os docinhos do meu casamento. Antes da gente começar o vídeo, eu quero perguntar aqui quem percebeu que faz um bom tempo que não temos vídeo longo aqui no canal. Bom, eu dei uma mudadinha na estratégia e agora as receitas vão entrar em formato de shorts e eu vou trazer vídeos longos para a gente bater papo, conversar algum assunto que eu queira trazer aqui ou que vocês me peçam daí. Por isso é muito importante você deixar o seu comentário com algum assunto que você quer que eu traga para cá e a gente vai se falando. Já deixa seu like aqui no vídeo, porque eu sei que esse tema rola muito assunto, tem muita coisa pra gente conversar e eu vou começar hoje falando dos docinhos da mesa, mas eu também fiz o meu bolo e os brownies. Em vez de entregar bem casado aos convidados, eu escolhi para entregar brownies e eu que fiz toda a produção deles também. Bom, para começar, para a gente falar de uma produção de doces de casamento, a gente precisa, em primeiro lugar, alinhar as expectativas. Quando a gente fala de doce de casamento, já se imagina um grande glamour e essa indústria, né, é cada vez mais inovadora. Cada dia a gente tem novidade de docinho, de formatos, de sabores, o que é incrível e eu espero que cada dia cresça mais e mais, né? Só que como estamos falando de uma produção feita pela noiva ou pelos familiares de quem está casando, a gente precisa alinhar as expectativas. Pelo menos foi assim que eu pensei quando eu fui fazer os doces do meu casamento. E eu sabia que se eu quisesse trazer algum doce fino, como doces em trufa, finalizados com chocolate ou com fruta fresca, com certeza teria demandado muita energia, muito tempo de produção antes da data, né? Assim, na semana do evento ou até no dia antes do evento, porque a gente está falando de produtos muito frescos que têm necessidade de ser finalizados perto da data de entrega, né? Da data que esse docinho vai ser consumido. Quando eu entendi esse assunto, essa logística, então eu já entendi os doces que eu queria ter no meu casamento. E todos eles foram à base de brigadeiro, porque o brigadeiro, ele nos dá uma margem muito boa para trabalhar através do congelamento. Ele escala as nossas vendas, ele escala a durabilidade dos nossos docinhos, não comprometendo a qualidade, se feito de maneira correta, claro. Então, entendendo que todos os meus docinhos eles iam precisar ser congelados, eu escolhi os sabores que eu queria trazer para o dia do casamento e eu escolhi sabores que faziam muito sentido para mim e para o meu noivo, que foi o brigadeiro ao leite. A massa foi de brigadeiro ao leite com os confeitos meio amargo, o brigadeiro de café, o brigadeiro de morango, o famoso bicho de pé, sabe? Mas eu trouxe ele numa versão refinada. O beijinho com coco fresco para finalização. E por fim, e não menos importante, o docinho de nozes, que a gente fazia muita questão de ter, mas o camafeu, ele envolve um banho, né, seja na glaçagem, seja no chocolate branco, mas ele envolve a finalização. Então eu trouxe uma releitura do camafeu em formato aí de brigadeiro com a noz por cima, né, uma nozes bem bonitona aí por cima do brigadeiro. E ficou assim, ó, além de muito delicado e bonito, ele ficou uma delícia, ficou muito bom mesmo. Depois que eu alinhei as expectativas dos docinhos que eu queria ter no dia do meu casamento, então eu precisava ir para uma parte muito importante, que era as compras, né? Uma compra inteligente vai salvar a tua produção de docinho. Eu vou deixar aqui no box de informações a lista de compras que eu fiz para os docinhos do meu casamento. No total, foram 1.200 doces, sendo 200 de cada sabor. E para isso, eu usei essa lista de ingredientes
Sobrou um pouco de confeito, mas eu prefiro assim, prefiro que sobre do que falte. E claro, né, sobrou uma quantidade ok que deu pra gente comer ali nos próximos dias. Eu fiz questão de fazer os doces do meu casamento, porque eu fazia doce para o casamento de tanta gente que na hora que chegou o meu dia, eu quis muito, muito mesmo ter os docinhos produzidos ali por mim e pelas minhas amigas que me ajudaram muito. Inclusive, esse é um outro tópico que eu quero trazer aqui para vocês. Não façam tudo sozinhas, né? Não achem que podem dar conta do mundo, porque na verdade a gente até pode, mas a gente está falando aí de um doce que vai ser realizado dias antes do seu casamento. Imagino que você já esteja passando por muitos momentos estressantes e a gente pode economizar esse estresse e contar com as nossas madrinhas, nossas amigas, nossa família, quem você tiver aí perto de você. Por mais que as pessoas que estão ao seu redor não sejam confeiteiras ou não tenham uma super experiência com docinho, tendo os passos muito bem detalhados de tudo que vai ser feito, eu acho que é possível todo mundo entrar aí para a produção. Todas as minhas amigas, né, que me ajudaram, não necessariamente todas elas têm uma experiência com a confeitaria, mas explicando direitinho, todo mundo consegue. E quanto tempo antes eu devo começar a minha produção? Bom, os docinhos, eles têm uma durabilidade de 90 dias congelados. 90 dias é bastante tempo. No meu caso, eu fiz os docinhos mais ou menos 30 dias antes da data da festa de casamento. No mundo ideal, o doce ele deve ser descongelado na geladeira. Então, eu tiro do congelador, deixo na geladeira por aproximadamente 24 horas e aí eu posso consumir, ele vai estar como se eu tivesse feito na hora. Mas eu não tinha essa geladeira que comportasse todos esses docinhos. Ter o freezer já foi um grande milagre. E ter um freezer que cabia, né, todos esses doces. Se você não tem, então pense aí no seu planejamento, como que você vai fazer. Você pode até usar o freezer, né, da sua avó, da sua tia, de algum vizinho. Claro, se tudo muito bem organizado e combinado, eu acho que dá certo, porque o doce ele não pode ficar entrando e saindo do congelador. Uma vez que ele entrou no congelador, ele só deve sair quando ele for para ser consumido. E aí o que aconteceu, né? Já que eu não tinha geladeira para descongelar esses docinhos. No dia do casamento, de manhãzinha, eu tirei todos os doces do congelador. Na verdade, quem tirou foi o meu pai. Ele tirou todos os doces do congelador e deixou em temperatura ambiente. Não é o ideal, mas deu certo. Deu super certo, inclusive. Ele tirou de manhãzinha. E na hora do almoço, uma amiga passou na casa do meu pai, pegou todas as caixas e levou lá para o salão onde ia ser a festa. E lá eles ficaram, nunca mais foram para a geladeira. E a decoradora depois organizou tudo no lugar. E essa é uma outra questão que você precisa se atentar para organizar. Conversar com a decoradora ou com a cerimonialista ou com alguma amiga que tenha essa disposição sobre a organização, porque quando a gente compra os docinhos, normalmente a confeiteira, né, ou a empresa que você encomendou esse doce, eles vão até o local da festa e organiza. Como a gente está produzindo os nossos próprios doces, a gente precisa pensar nessa logística, porque fizemos tudo com tanto zelo e capricho, né? Então, a finalização ali para colocar na mesa também precisa ser feito com o mesmo zelo e capricho da produção. Tem uma coisa muito importante na hora das nossas compras. Vocês vão ver que na lista eu coloquei a caixa e o papel filme. Esses dois itens que são descartáveis e possivelmente eles vão para reciclagem depois que os doces forem para a mesa do bolo, provavelmente a caixa e o plástico filme eles vão para o lixo de reciclagem. Apesar disso, esses dois itens são super importantes na compra dos docinhos do seu casamento. Por quê? A gente vai produzir os doces e são brigadeiros, são delicados e a gente vai empilhar as caixas, certo?
Uma vez que a gente empilha as caixas, ela acaba cedendo um pouquinho, é super normal. Se você usar, por exemplo, aquela caixa da altura da caixa de pizza, que dá certo caso você não for empilhar tantas, na hora que ela cede um pouquinho, pode ser que ela amasse o seu doce e acabe comprometendo a qualidade, a aparência, né, ali do nosso doce fino, do nosso brigadeiro. Então, essa é uma compra para se fazer com muita atenção, sabe? Pensar em cada detalhe, pensar em cada ponto que envolve a logística de guardar os doces, do jeito que eles vão ser transportados, com certeza é um dos segredos, assim, para o sucesso dos docinhos do seu casamento. Bom, compras feitas, compra de ingredientes, compra das caixas, do plástico filme, tudo comprado. Agora vamos para a produção. Eu vou contar como foi no meu caso e, claro, você pode fazer assim, fazer coisas diferentes. E se você pensar em alguma logística diferente também, deixa aqui nos comentários para a gente conversar e dividir as experiências. No meu caso, a minha irmã me ajudou a mexer todas as massas de docinho um dia antes. Então, um dia antes, combinei com as minhas amigas de irem me ajudar a enrolar os doces no sábado. Então, na sexta-feira, a minha irmã me ajudou a mexer todas as massas. Então, pegamos o leite condensado, todos os ingredientes que iriam para a massa e colocamos no fogo e braço para quem te queira. Mexemos tudo e deixamos gelando de um dia para o outro. O que é ideal, porque no dia que formos enrolar os docinhos, então todas as massas vão estar ali, ó, descansadas, geladinhas, prontas para serem moldadas. Chegou o sábado, chegaram as minhas amigas e agora a gente precisava produzir. Para a gente não perder tempo, nos organizamos em praças. Então, pegamos desde o começo, onde... agora eu não lembro se era uma menina por estação ou se ficavam duplas. Acho que elas estavam em duplas. Então, organizamos da seguinte forma. Na primeira estação, uma amiga ficava responsável por pesar os docinhos. Cada doce foi pesado, um a um, na balança. Então, ela ia lá e pesava o brigadeiro. A que estava do lado enrolava o docinho. E a que estava do lado passava no confeito. A próxima colocava no plastiquinho e na forminha. E a última organizava cada forminha dentro da caixa. E assim fizemos uma grande linha de produção, super eficiente. Uma dica muito importante para você que está pensando na produção dos docinhos do seu casamento, ou se você é a amiga que vai ajudar a amiga a produzir os docinhos do casamento, é que o acabamento do seu doce é o responsável por trazer toda a sofisticação que a sua mesa de decoração vai ter. Afinal, os docinhos eles vão estar eternizados ali nas fotos e também no paladar, claro, dos convidados que vão estar presentes no dia. Então, pense em detalhes que possam cada vez mais sofisticar esse doce. Por exemplo, no beijinho que eu produzi para o meu casamento, eu usei o coco seco em lâminas, que ele tem os fiapos de coco e trazem todo esse charme para a mesa de decoração. Eu escolhi granulados que fossem mais gourmet, mais refinados, digamos assim. Então, todos esses detalhes me dão um acabamento muito bom. Tem uma outra questão que me pegou muito na época, foi a minha decoração era escura, então as flores eram puxadas para o laranja, a mesa era marrom, meu casamento ia ser de tarde para noite, então era um ambiente mais escuro. E eu fiz questão de trazer todas as forminhas de doce da mesma cor. Então todas as forminhas eram brancas e deu esse contraste na decoração. Eu achei que ficou assim muito lindo, ficou exatamente do jeito que eu imaginei um dia. Bom, e essa foi a minha experiência produzindo os docinhos. Espero que eu tenha conseguido dividir alguma coisa legal com você que está
pensando nesse assunto. Se ficou alguma dúvida, já sabe, pode deixar aqui um comentário ou até mesmo me chamar lá no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram e com certeza vai ser um prazer responder a sua DM. Muito obrigada por terem assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.